Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Bíblica Batista do Eusébio. É um privilégio ter todos conosco. Hoje à noite nós estamos concluindo uma série de pregações, de estudos na vida de Jacó. E depois nós vamos iniciar na próxima semana uma série sobre a vida de José. A vida de José vai nos levar até o mês de dezembro. Então já estamos nesse último período do ano. É difícil até pensar que já estamos no final de setembro, na última parte de setembro. Mas graças a Deus Ele tem sido conosco, tem nos fortalecido, tem nos abençoado ricamente. E nós temos aprendido muito, pelo menos eu tenho aprendido muito, estudando a vida desses patriarcas. Porque eu posso me identificar muito com esses homens fracos, que pecaram, que Deus continuou sendo fiel e misericordioso, levantando quando eles caíam, fortalecendo quando eles estavam fracos e lhes concedendo cada vez maior fé. Essa é a jornada de cada cristão, na verdade. É a jornada de fé de qualquer pessoa que decide seguir nos caminhos de Jesus Cristo. Uma jornada difícil. Deus nunca nos prometeu que a vida seria fácil, mas uma coisa Ele prometeu que nós temos observado na vida de Jacó é que Deus é presente. Deus é um Deus presente a cada momento e nós precisamos aprender a discernir a presença de Deus. Mas antes de entrarmos no estudo, vamos juntos recitar nossa confissão de fé a respeito da palavra de Deus. Então você pode ler junto comigo aqui no telão. Esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. É a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos estudando Gênesis capítulo 34 e 35. Na verdade, a história de Jacó não vai terminar nesses capítulos, nós ainda vamos vê-lo na próxima semana e um pouquinho adiante. Na verdade, por várias semanas nós ainda vamos ver que Jacó permanece vivo. Mas esta série vai concluir hoje à noite, porque nós vamos concluir algumas partes importantes da jornada de fé de Jacó. E na verdade eu tenho muito mais conteúdo do que eu tenho tempo hoje à noite para examinar, então vamos tentar terminar num bom horário para não esticar demais. Mas hoje à noite nós vamos ver duas coisas. O fracasso e restauração. Fracasso está soletrado errado, né? Ou é assim? 2 S's. Eu vi agora, eu acho que não corrigiu quando eu vi. Fracasso e restauração. Nós vamos examinar na vida de Jacó duas situações bem difíceis. Primeiro, ele vai fracassar como pai e depois ele vai ter um conflito dentro do seu próprio lar. Ao mesmo tempo, nós vamos continuar vendo a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, e nós vamos vê-lo restaurando e renovando a promessa. Mas queria começar hoje à noite, por meio de introdução no estudo, falando um pouquinho sobre tragédia e, assim, dificuldades que acontecem no momento, mas dificuldades maiores, muitas vezes, do que a nossa própria força. A verdade é que a maneira como nós reagimos à tragédia vai revelar o nosso caráter. Quando nós permitimos que Deus nos forme, que Deus nos molde conforme os seus propósitos, nós vamos acabar respondendo com fé, mesmo em meio a tragédias grandes.
Nós acabaremos buscando a Ele em meio às tempestades e buscando a Ele para receber orientação e socorro. Mas quando nós seguimos os nossos próprios impulsos, instintos e emoções, nós podemos acabar reagindo à tragédia com emoções violentas e ações impulsivas, em muitos casos. O retrato que a Bíblia nos mostra de uma pessoa justa e reta é aquela que busca a Deus e mantém comunhão constante com Ele, mesmo em meio ao sofrimento dessa vida, mesmo em meio às tragédias. Alguns exemplos que nós encontramos de pessoas assim, não pessoas perfeitas, mas pessoas que cada vez mais andaram com Deus e experimentaram a direção e a comunhão de Deus. Abraão, nós aprendemos sobre ele recentemente, Moisés, Samuel. Se você examinar cada uma dessas vidas, você vai ver imperfeições. Você vai ver homens imperfeitos, homens que ainda estavam longe do alvo. Mas boa parte do tempo, quando esses personagens encaravam dificuldade, eles recorriam a Deus, eles buscavam a face de Deus. Há instantes em cada um deles quando eles tentaram encarar as dificuldades na sua própria força, na carne. E nesses momentos, tudo dava errado, né? A história de Jacó nos mostra um homem que fracassou em todos os seus relacionamentos. Pense um pouquinho, ele fracassou como herdeiro da promessa de Deus. Ele fracassou como filho, enganando o seu próprio pai. Fracassou como marido. E hoje nós veremos que ele também fracassou como pai. Não só hoje, mas na verdade, nas próximas semanas nós vamos continuar vendo isso. Ao mesmo tempo, nós observamos a paciência e fidelidade de Deus, que não desistiu dele, mesmo nos momentos mais baixos da sua jornada. Então, Gênesis 34, eu vou ler apenas os primeiros 4 versículos. Hoje à noite nós não vamos ler os capítulos inteiros, vamos apenas pegar algumas partes importantes, mas o desafio está aí para você ler em casa esses 2 capítulos por completo. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 34, de 1 a 4. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor, consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. Como eu já mencionei, nós vamos experimentar momentos de tragédia, momentos de luta, de sofrimento, e a maneira como nós vamos reagir ou responder a essas experiências vai revelar qual é o nosso caráter verdadeiro. E nós vamos examinar aqui um pouquinho essa situação que na verdade vai desencadear outros problemas ainda maiores. Mas primeiro, qual foi a atitude de Jacó aqui nesse evento trágico, né? Depois de ter voltado à terra prometida, nós lemos em Gênesis que Jacó comprou um terreno dos filhos de Amor, o príncipe de Siquém, certo? Eles estão na região conhecida como Siquém, uma cidade, e ali ele construiu um altar e chamou o altar de El Elohi Israel. El Elohi Israel, que significa Deus é o Deus forte de Israel. Ainda não chegamos aí nessa parte, viu? Mas que estava no capítulo anterior da semana passada, né? Deus, o Deus de Israel, Deus forte de Israel. Israel agora era o novo nome de Jacó. Deus havia mudado o seu nome. E quando Jacó finalmente voltou à terra de Canaã para se estabelecer com sua família, ele professou que Deus era o seu Deus, o Deus de Israel. E foi um momento decisivo, uma confissão de fé genuína, quando ele reconheceu que Deus não era apenas o Deus de seu pai Isaque e não apenas o Deus de seu avô Abraão,
ele disse: Deus é o meu Deus, Deus é o Deus de Israel. Mas infelizmente, Jacó ainda era um homem fraco. E nos eventos desse capítulo, nós o vemos, não o vemos buscando a Deus por ajuda. Em vez disso, ele demonstrou uma falta de fé. E até falta de cuidado pelos descendentes que Deus havia dado, pelos seus próprios filhos. O conflito entre a família de Jacó e os siquemitas começa aqui. Mais para frente na Bíblia nós vamos ler sobre outros conflitos entre esses dois povos, mas começou aqui em Gênesis capítulo 34, versículo 1. Se vocês se lembram, Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, e ele teve 11 filhos homens com essas mulheres e uma filha. Essa uma filha era essa daqui, Diná, filha de Lia, então filha de Jacó com Lia. Mas lemos aqui no capítulo 34, versículo 1, que Diná, essa filha, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Diná, nós não sabemos exatamente a idade, mas era entre 13 e 15 anos de idade, mais ou menos. Ela era apenas uma adolescente. Diz que ela saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Não sabemos se foi um passeio para visitar algumas outras moças, se tinha uma festa que ela queria participar, se ela saiu escondido. Nós não sabemos porque o contexto não nos apresenta. Mas, de qualquer forma, foi um passeio um tanto peculiar. Por quê? Porque naquela cultura, uma jovem, uma moça assim, jamais sairia desacompanhada. Certo? E há algumas razões por isso. Seria não apenas impróprio para ela passear sozinha, mas seria até perigoso. Para nós não parece grande coisa, né? Muitas vezes os nossos filhos saem, pegam ônibus, andam de lá para cá. E o narrador da história nem vai jogar culpa em Diná pelo que aconteceu. A responsabilidade aqui, meus queridos, era de Jacó, o pai, que deveria proteger, cuidar e saber onde os seus filhos estavam. Mas nesse relato, nessa narrativa, Jacó não vai proteger e nem vai confortar a sua filha e os seus filhos depois do acontecido. No versículo 2 nós lemos que Siquém, um jovem, obviamente era um nome de família, porque ele mesmo era chamado Siquém, vivia na terra de Siquém. Lemos que ele foi atraído por Diná. E ele a viu sozinha, caminhando, e diz as palavras aqui: quando a viu, foi Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra, tomando-a e teve relações com ela, e assim a humilhou. A minha Bíblia, a minha tradução não vai carregar, não vai traduzir com força o suficiente as palavras que estão aqui no original. O que aconteceu não foi uma simples relação sexual. A linguagem é mais forte. Ele a agarrou e a estuprou. Foi uma ação horrorosa. Ele causou desgraça, não apenas a essa moça, mas a filha de Jacó. Então ele causou desgraça e humilhou, ofendeu a honra de uma família. Porque naquela época, honra de uma família era algo extremamente importante. Então aqui nós temos a família. Jacó havia comprado um terreno dessa família, e agora o filho dessa família vai estuprar a filha de Jacó. Esse foi o acontecimento trágico. E nós não vamos ler o resto do capítulo, mas diz assim, versículos 5 a 7. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso, calou-se e esperou até que eles voltassem. Aí, versículo 7. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta
em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mesmo sem telefone, mesmo sem e-mail, sem zap, a notícia rapidamente chegou a Jacó de que sua filha havia sido violentada por esse jovem chamado Siquém, que ela havia sido desonrada. Agora, eu tento me colocar no lugar de Jacó. Eu tenho duas filhas jovens, lindas. Eu não sei como eu reagiria diante de uma notícia tal. Na minha carne, eu penso que talvez eu esperaria um segundo e sairia imediatamente ao encontro desse jovem rapaz para fazê-lo provar do seu próprio veneno. Certo? Na minha carne. É assim que eu imagino que eu teria reagido se essa fosse uma das minhas filhas. Eu acho que seria apenas pela graça de Deus que eu não mataria esse rapaz. Então, nessa história, nós ficamos não apenas surpresos, nós ficamos chocados, porque nós esperaríamos ver um pai furioso, não é verdade? Nós esperaríamos ver um pai querendo fazer justiça. Esperaríamos ver um pai revoltado, indo às pressas, primeiro para socorrer a sua filha e para defender sua honra e dignidade. Mas a história nos mostra que a resposta ou a reação de Jacó foi ficar calado. Não falou nada, não disse nada, não fez nada. Esperou que os seus filhos voltassem do campo. Agora nós não sabemos quanto tempo isso foi. Se foi 15 minutos, se foi 4 horas. Porque os pastores de campos às vezes iam longe. Então nós não sabemos se era no meio do dia e ele esperou até o final do dia, mas sabemos que ele não fez nada, ficou calado. Já a reação dos filhos, quando chegaram, aí sim, são outros 500. Quando eles ouviram a notícia de que sua irmã havia sido violentada, nós lemos que eles ficaram enfurecidos, ficaram irados. Eles reagiram assim como nós imaginamos que o pai deveria ter reagido, querendo se vingar e defender a honra dessa jovem. Essas reações totalmente opostas nos mostram um contraste até escandaloso entre Jacó e seus filhos. Jacó ouviu a notícia, ficou calado, não fez nada. Já os irmãos no campo chegaram, ficaram enfurecidos. Mas antes que eles chegassem em casa, nós lemos aqui no versículo 6 que Amor, que é o pai desse jovem Siquém, ele saiu para falar com Jacó, certo? Bem ali no meio, entre o pai calado e os filhos enfurecidos, nós lemos que o pai desse outro jovem, ele foi ao encontro de Jacó para conversar. Na verdade, a conversa dele foi mais ou menos assim. Ele queria negociar um contrato de casamento em prol do seu filho que agora estava apaixonado pela menina, pela jovem que ele havia violentado. Com os filhos ali, nós vamos ver a partir do versículo 8 em diante, que Amor vai começar um diálogo com todos eles. Observamos em suas palavras que Amor tinha outro propósito além de simplesmente negociar um casamento. Ele queria firmar uma espécie de tratado entre o povo siquemita e entre o povo de Israel. Ele queria fazer algo proveitoso, algo meio que diplomático. Então, diz assim, versículo 9. Tornem-se, isso é o diálogo de Amor, tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará a seu dispor. Morem nela, negociem, adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao seu pai e aos irmãos de Diná que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem.
Qual é a reação do pai de Siquém? Vamos aproveitar o momento agora que tem essa moça que você gosta. Então vamos lá, vamos conversar e vamos fazer um negócio, né? Vamos fazer uma barganha, um negócio que vai ser bom para nós, vai ser bom para ele. Eles vão morar aqui em nosso meio, nós vamos ser um só povo. Eles vão se casar com as nossas filhas, nós vamos casar com as filhas deles. Seria algo para beneficiar os siquemitas. Então nós encontramos os irmãos de Diná respondendo, certo? Os irmãos de Diná agora vão responder. Versículo 14. Versículo 14 diz assim: os filhos de Jacó falando: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidado todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Só para dar uma dica, essa proposta foi enganosa. Certo? Foi uma proposta enganosa. Mas nós já sabemos que essa história toda está cheia de engano, né? Um atrás do outro. Os irmãos aqui de Diná, os filhos de Jacó, responderam desonestamente à negociação de Amor. Eu imagino que naquele momento eles queriam matar esse jovem, né? Estavam revoltados pelo que nós lemos no relato, mas eles fingiram que estava tudo bem, então vamos sim fazer esse negócio. Eles disseram: nós só faremos esse negócio com uma condição, e a condição é essa: que todos os homens, todos os meninos da sua cidade, do seu povo, que todos sejam circuncidados, porque assim e somente assim nós seremos um só povo. Por quê? Porque a circuncisão, se vocês se lembram, era o sinal da aliança, certo? Então eles estavam dizendo: se vocês forem circuncidados, aí sim a gente vai fazer isso e nós nos tornaremos um só povo. Veja a mentira desgraçada, e a gente vai ver o desenrolar da história porque foi uma mentira. Então, Amor e seu filho Siquém concordaram com a proposta, correram de volta para casa para falar para o povo a fim de circuncidar todos do sexo masculino. Ao juntarem o povo, eles fizeram esse discurso, a partir do versículo 21 a 23. Esses homens são pacíficos em relação a nós, falando sobre Jacó e sua família. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposa e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. Aqui, no discurso entre os filhos de Jacó e esse homem e seu filho Siquém, não houve menção nenhuma sobre Diná e o estupro, certo? Eles apenas destacaram aqui as vantagens econômicas nessa negociação. Nós observamos desonestidade, manipulação por parte de todos aqui nessa história. Seu alvo, o alvo de Amor, era apenas de tirar vantagem da família de Jacó. O povo então concordou e todos do sexo masculino foram circuncidados. Lemos no relato que 3 dias depois, quando todos os homens haviam sido circuncidados, eles estavam em casa sarando, por consequência de estarem indefesos e desprotegidos. 2 dos filhos de Jacó aproveitaram a oportunidade de se vingar. Simeão e Levi eram irmãos de Diná por parte do pai e também por parte da mãe. Então era Rúben, era Simão e Levi, certo? Então Simeão e Levi, eles aproveitaram o momento
eu acho que talvez por eles serem irmãos por parte de pai e mãe, foi uma das razões porque eles tinham mais vingança dentro dos seus corações do que os outros. Enfim, Simeão e Levi entraram em Siquém e um por um, uma tenda ou uma barraca por barraca, uma casa por casa, eles foram entrando e mataram todos os homens daquela cidade. Encontraram os homens indefesos, sarando da circuncisão, aproveitaram a oportunidade e mataram todos. Nós não sabemos qual era o tamanho da cidade. Certamente não era uma cidade enorme, provavelmente uma cidadezinha, um vilarejo. Mas depois de ter matado todos os homens, Simeão e Levi pegaram Diná e levaram ela embora. Então, um parêntese aqui. Por que Diná está lá? Porque o que nós lemos no relato é que quando Siquém estuprou ela, ele levou ela para casa, arrastou ela para casa, a fim de se casar com ela. Então, naquele diálogo entre ele e o pai dele, e Jacó e os filhos, Diná tinha sido não apenas violentada, mas sequestrada, certo? Então, agora que eles mataram todos esses homens, eles pegaram Diná e levaram ela embora. Depois, os outros 9 irmãos chegaram em Siquém e saquearam a cidade, levando rebanhos, levando bens e tudo que havia naquela cidade. Destruíram tudo. Mas o que eles fizeram? Além disso, eles levaram as mulheres e as crianças para fazer parte, provavelmente, dos servos deles. Alguns comentaristas indicam que uma das razões que eles levaram as mulheres e as crianças era porque agora sem homens, esse grupo ficaria totalmente desprotegido, que eles não teriam condições de viver naquela cultura e naquele ambiente. Então eles levaram consigo. Então, até então na história Jacó havia ficado calado, certo? Nós não ouvimos palavra nenhuma dele. A filha foi estuprada, ele não falou nada, ficou calado. Mas agora ele finalmente vai falar. Mas ele não se queixou a respeito do massacre insensato, a morte de todas aquelas pessoas. Ele não se queixou do engano, da mentira e nem muito menos da ganância oportunista de seus filhos ao saquearem a cidade. Não, ele simplesmente repreendeu Levi e Simeão dizendo, versículo 30, vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído em minha casa. Qual era a preocupação dele? Ele ficou bravo apenas porque as ações de seus filhos haviam colocado sua família em risco. Só isso. Novamente, nós encontramos Jacó voltando às mesmas tendências, pensando em si mesmo e em proteger os seus bens. Então nós temos aqui, ao ignorar o problema do estupro da sua filha, o resultado foi a destruição de uma cidade. E nós nos lembramos desse gráfico que eu mostrei no início hoje à noite, que nós colhemos o que nós plantamos. Quando experimentamos tragédia, a maneira como nós reagimos e respondemos vai definir quem nós somos. Esse capítulo termina com uma pergunta feita por Simeão e Levi. Na verdade, é uma pergunta retórica, mas uma pergunta trágica. Veja o versículo 31. Quando o pai lhes acusou de ter feito algo errado, eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? De fato, uma pergunta retórica, eu acho que joga a culpa diretamente em Jacó, certo? A sua passividade, ele falhou terrivelmente quando não protegeu sua filha. Há comentaristas que
imaginam que ele não demonstrava tanto carinho e tanto amor pelos filhos de Lia, porque não eram os filhos da mulher que ele amava. Os filhos da mulher que ele amavam eram os filhos de Raquel, né? E que até então ela só tinha um filho, que era José. Mas ele falhou terrivelmente ao não proteger a sua filha, não defendendo sua honra e não refreou a ira de seus filhos. Também nós observamos uma falha terrível por parte de Jacó quando ele ficou calado naquela negociação entre Hamor e Siquém e os seus filhos. A proposta de Hamor colocaria em risco toda a aliança e promessa que Deus havia feito. Imagine se ele tivesse negociado e agora nós vamos viver entre vocês, nós vamos ser um só povo, os meus bens serão seus, os seus serão meus. Aquilo ali iria interromper o andamento de uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Que aquela terra pertenceria a eles, que eles seriam abençoados e que eles teriam muitos descendentes. Jacó falhou ao não confiar em Deus. Nesse momento, em vez de ignorar, ele poderia muito bem ter recorrido a Deus e buscado a orientação de Deus, porque Deus tinha prometido que estaria com ele. Deus tinha prometido que iria guiá-lo. Mas ele não recorreu a Deus, ele ficou calado e por causa disso a consequência foi grande. E qual foi a consequência final da vingança, a consequência dessa vingança de Simeão e Levi? Muitos anos depois, lá no final de Gênesis, quando Jacó estava prestes a morrer, ele abençoou os seus filhos, certo? Mas a bênção que ele proferiu aos seus filhos Simeão e Levi nos parece muito mais como uma maldição, por causa dos atos violentos que eles cometeram nessa cidade de Siquém. Lá em Gênesis 49, Jacó diz assim: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e eu os espalharei em Israel. Então aqui Jacó, muitos anos depois, ele vai condenar a violência e ira que esses dois irmãos demonstraram. Ele negou a eles a herança. A herança de Simeão e Levi, na verdade, foi distribuída entre as porções dos outros irmãos. A tal ponto que até no estabelecimento de Israel, ali na terra de Canaã, esses dois filhos e seus descendentes não vão receber terra. Quando Israel voltou à terra prometida, após 400 e tantos anos lá no Egito, eles se estabeleceram na terra de Canaã. Em Josué, capítulo 19, nós lemos a respeito das divisões, das fronteiras entre as tribos, as 12 tribos. Nós encontramos ali que a tribo de Simeão passou a fazer parte da tribo de Judá. E a tribo de Levi ficou sem terra própria. Na verdade, eles passariam a depender de todas as outras tribos. Eles foram concedidos 48 cidades dentro dos quais eles poderiam habitar. Mas essas 48 cidades estavam dentro das outras tribos. Então, nós encontramos esses dois irmãos não recebendo a promessa. A vingança de Simeão e Levi alterou o destino de seus descendentes na narrativa bíblica. Mas essa é outra história, para outro momento. Basta dizer que a vingança dos dois teve consequências trágicas. Vamos continuar porque temos ainda 3 pontinhos aí para examinar. Mas uma coisa muito interessante aqui é a causa e efeito.
que aconteceu ali em Siquém teve um efeito. Jacó amaldiçoou esses dois irmãos por causa do evento. E o que nós encontramos nessa história é algo que eu acho que é muito normal para a maioria de nós. Nós ouvimos essa expressão às vezes, um passo para frente, dois para trás, ou dois para frente, dois para trás. Não importa, a ideia é que a nossa jornada de fé muitas vezes se parece assim. Às vezes é 2 passos para frente e 1 para trás. E para Jacó foi justamente assim. Capítulo 35. Novamente eu não vou ler todos os versículos, então não se preocupem, não vai demorar muito. Depois de tudo isso, desse evento trágico, Deus disse a Jacó: levante-se e vá para Betel, e habite ali, faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Aqui nós vamos ver um voto cumprido. Vocês se lembram quando Jacó estava em Betel da última vez? Ele teve aquele sonho da escada, anjos subindo e descendo. Ali Deus fez uma promessa a ele e ele fez um voto com Deus. O voto dele foi mais ou menos assim, lá em Gênesis capítulo 28. Se o Senhor me proteger, me der comida e roupa e me trouxer de volta para casa, de volta para Canaã, aí sim o Senhor será o meu Deus. Eu darei o dízimo ou 1/10 de tudo que eu tenho, e essa pedra será um santuário. Ele colocou ali uma pedra, uma coluna, para dizer: essa pedra é para me lembrar desse voto que foi feito. Agora Deus está trazendo Jacó de volta a Betel, só que dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Deus fez referência aqui a esse evento, porque ele disse: levante-se e vá para Betel e habite-se ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Ele disse: volte para Betel, faça um altar naquele mesmo lugar onde eu lhe apareci e onde eu revelei a minha promessa. Vocês se lembram que Deus repetiu a promessa e a aliança naquele lugar? Ele prometeu que iria cuidar de Jacó, mesmo que Esaú queria matá-lo, seu irmão queria matá-lo. A resposta de Jacó naquela altura nos mostra ainda um homem resistente e um homem cheio de dúvidas, porque ele estava tentando fazer uma barganha. Deus já tinha prometido todas essas coisas, mas ele disse: se o Senhor fizer isso, isso e isso, aí então o Senhor será o meu Deus. Aí então eu vou lhe dar 1/10 de tudo que eu tenho. Aí então eu vou realmente lhe adorar. Agora que Jacó havia se reconciliado com seu irmão, como nós vimos na semana passada, tinha voltado a Canaã, ele não era mais um fugitivo, não era mais um homem solitário e pobre. Agora ele havia se tornado um homem rico e um pai de uma grande família. Deus cumpriu todas essas coisas que Jacó havia pedido. Deus forneceu proteção, providência, e ele agora estava de volta em Canaã. Então Jacó respondeu com obediência. Jacó respondeu com obediência. No versículo 3, ele, falando para a sua família, disse: vamos, venham, vamos subir a Betel, farei ali um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e quem tem estado comigo por onde quer que eu tenha andado. Jacó chamou o povo, a sua família, seus filhos e todos que faziam parte do seu acampamento. Agora vamos voltar ali para Betel. Mas antes, fizeram algo. Ele disse assim, então Jacó,
Então deram a Jacó todos os deuses estranhos, porque ele tinha dito, vamos jogar fora os deuses estranhos, vamos nos purificar, vamos trocar de roupa. E a família fez justamente o que ele havia pedido. Então antes de partirem, Jacó juntou todos os ídolos que estavam em seu acampamento e os enterrou ao pé de uma árvore. O trecho não nos indica de onde vieram esses deuses falsos, esses ídolos. Mas eu imagino com certeza que alguns desses eram de Raquel. Lembra aqueles que ela roubou da casa do pai? Pronto. Eu acho que estava no meio de todos esses ídolos. Eles talvez tinham ídolos de Siquém, onde eles saquearam tudo, né? No capítulo 34. Mas aqui eles vão enterrar os ídolos e eles vão se purificar e vão trocar de roupa. Aqui, eles estavam essencialmente renunciando qualquer outro Deus, e eles estavam afirmando a sua aliança com o Senhor dos céus e da terra. Aqui nós encontramos evidências de arrependimento genuíno, uma mudança de direção, uma mudança de pensamento. Então, o voto se cumpriu. E aqui, chegando em Betel, a promessa vai ser repetida. É interessante que Deus repete a sua promessa vez após vez. Em Gênesis 28, ali em Betel, ele repetiu a promessa. Em Gênesis 32, repetiu a promessa. E agora de novo em Gênesis 35. Então, Betel, Peniel e Betel novamente. A repetição da promessa. Mas Jacó chegou em Betel e ali ele edificou um altar como Deus lhe havia dito. Ele consagrou o lugar e agora vai dar um nome um pouquinho diferente. Vai chamar o lugar agora de El Betel. Quer dizer, o Deus de Betel. Betel já significava a casa de Deus. Agora o nome é o Deus da casa de Deus. Meio redundante, não é? Mas era importante para ele, porque ali Deus havia se manifestado 2 vezes. Esse é o Deus desse lugar. Esse é o Deus que se manifestou para mim, a mim. E o narrador explica a razão por que Jacó deu esse novo nome. No versículo 7 ele diz, porque ali Deus havia se revelado a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. Quando Jacó teve o seu encontro com Deus a primeira vez, ele deu o nome de Betel. Deu o nome àquele lugar Betel. Ele fez isso simplesmente reconhecendo que o lugar era sagrado. Deus está aqui, num lugar sagrado. Mas o que nós não encontramos é ele, de fato, adorando a Deus ali naquele lugar. Agora, o negócio é diferente. Agora ele faz um altar, ele vai adorar a Deus. E ele vai experimentar a renovação da promessa. Versículos 9 a 13 diz assim: depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. Então, de novo repetiu que o nome dele agora era Israel. Lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se, uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Aqui a promessa de Deus é repetida. Deus o abençoou. Deus falou novamente, o seu nome não é mais Jacó, o enganador, aquele que quer sempre passar a perna dos outros, mas agora o seu nome é Israel. Israel significa o Deus que luta por você e com você. Mas Deus prometeu que lhe daria a terra, que lhe daria descendência e que lhe abençoaria. Deus prometeu todas essas coisas. E como na sua primeira parada, no seu primeiro momento ali em Betel, Jacó de novo vai edificar uma pilha de pedras para comemorar o lugar, e ali ele vai derramar azeite, óleo em cima. E aqui ele vai dedicar esse lugar a Deus, porque ali o Senhor
se revelou, repetiu a promessa e o fortaleceu. Esse novo nome, Deus luta por você, vai ser importante, porque esse nome agora, Israel, vai se tornar o nome da nação. Na verdade, Israel, ao longo da Bíblia, cada vez mais vai ser revelado como o nome do povo de Deus, né? Israel é o povo de Deus. Israel é o povo com quem Deus se relaciona. Estrangeiros, pessoas de fora, poderiam sim ter acesso a esse Deus por meio de obedecer as instruções dadas ao povo de Israel. Há menção em Êxodo e em outros livros da lei que eles poderiam sim receber os estrangeiros e os forasteiros. Mas Israel era o lugar onde Deus habitaria em meio ao povo. Era o povo especial, escolhido de Deus, através do qual Deus iria fazer uma grande obra para abençoar todos os povos da terra. Mas esse novo nome não é apenas um novo nome que vai afetar a história de uma nação, mas é um nome que mudou de fato a direção da vida, o rumo da vida de Jacó. Aquele que havia enganado, roubado, ele se tornou Israel, o líder de uma nova nação, um povo. Os dois nomes são usados nas Escrituras, Jacó e Israel. Mas o nome Israel, obviamente, passou a se referir aos descendentes de Jacó de uma forma especial. E quase que sempre tem a ver com as implicações da aliança, da terra prometida e de o Deus único e verdadeiro está habitando em meio a esse povo. Israel, no Novo Testamento, nós vamos encontrar que não reconheceram, em boa parte não reconheceram Jesus, não o receberam como Salvador. Houve sim um remanescente, um grupo que respondeu em fé à vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Mas é interessante que no Novo Testamento, Israel, num sentido nacional, é um povo que se revoltou contra Deus, um povo que estava longe de Deus, um povo que estava em trevas. Mas em Romanos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, em Romanos de 9 a 11, apresentando uma tese teológica sobre a identidade do verdadeiro Israel e o seu destino. Ele vai dizer que nem todo Israel é Israel. Interessante isso, nem todo Israel é Israel. Porque ele ali vai demonstrar que o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus, é aquele que segue a Deus com fé, aquele que crê verdadeiramente na obra de Deus. E depois Paulo vai concluir aquela tese dizendo que em Cristo, os demais que estavam fora, agora podem ser enxertados. Quer dizer, nós que somos gentios, nós não somos judeus, nós agora podemos fazer parte do povo de Deus por meio de uma única condição: fé na obra de Jesus Cristo na cruz. Arrependimento, mudança de pensamento. Mas esse é apenas um parêntese sobre Israel e o novo Israel que nós vamos ver futuramente. Mas o interessante é que Israel nacional não ainda acabou. Deus ainda tem um plano futuro para Israel. Mas é outra história para outro momento sobre o estudo de escatologia. Aqui nós temos mais ou menos a viagem nos últimos capítulos. Jacó tinha saído aqui de cima de uma região chamada Padã Arã. Seguiu em diante. Peniel é o lugar na semana passada onde nós vimos Jacó lutando com Deus. Eles depois vão até aqui Sucote e eventualmente para Siquém. Aqui é onde a tragédia aconteceu. Continua descendo aqui até Betel, o lugar nesse capítulo onde ele vai edificar um altar. E o restante da história vai nos mostrar a família continuando em frente na jornada, rumo a Efrata, a região de Belém. Aqui embaixo, eles vão até aqui embaixo. Eventualmente vão se estabelecer ali em Hebrom e em toda aquela região.
Nós lemos no relato que no meio da jornada, Raquel, a esposa que Jacó amava, ela começou o trabalho de parto, ela estava grávida, começou o trabalho de parto com grande dificuldade e deu à luz o segundo filho, seu segundo filho. E sua oração quando o seu primeiro filho nasceu foi que Deus lhe concedesse mais outro filho. Se você ler lá atrás, quando José nasceu, ela tinha pedido que Deus lhe desse outro filho. Deus respondeu à oração. Mas o nome dado agora a esse filho é Ben-Oni, que significa filho da minha aflição. Por quê? Porque logo em seguida ela morreu, tragicamente, pelo parto difícil. Mas Jacó não manteve esse nome, ele deu o nome ao filho de Benjamim, que significa filho da minha direita. E ele ali vai enterrar a sua esposa. Nessa altura da história, o narrador chama Jacó de seu novo nome. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Finalmente, Jacó fez uma grande transição na sua jornada de fé. Ao invés de ficar travado com as circunstâncias, ele confiou em Deus e seguiu adiante. Muita coisa aconteceu. O capítulo termina com um reencontro com seu irmão. O reencontro justamente no momento do enterro da sua mãe, do seu pai, Isaac. Em Gênesis 35, versículo 27, Jacó finalmente alcançou a terra de seu pai. Diz Isaac, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos, Jacó e Esaú, o sepultaram. Jacó lutou sua vida inteira para se entregar totalmente a Deus. E foi somente depois de ter voltado à terra de seu pai, quando ele finalmente abraçou a Deus como seu próprio Deus. Ao fazer isso, ele removeu os ídolos do seu lar. Ele e toda a sua família se purificaram e se prepararam para ter esse encontro com Deus. Aquele ato de enterrar os ídolos e de se vestir de roupas novas é um retrato que ilustra, como eu já falei, o arrependimento genuíno. Quando Paulo pregou para uma multidão na cidade de Listra, ele suplicou com o povo que se afastassem dos seus ídolos e voltassem a sua atenção para o Deus vivo e verdadeiro. Mais tarde, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele os exortou a se despir ou tirar, remover os velhos hábitos e se revestir do novo homem, assim abraçando a vida nova. A verdade é que seguir a Deus exige arrependimento genuíno. Significa abandonar a velha maneira de viver. Significa abraçar a nova vida de santidade e entregar-se a Deus. Significa abraçar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó como o nosso único Deus. Significa abraçar a Jesus Cristo como a única forma de sermos salvos, de crer no seu sacrifício na cruz, de recebê-lo como um Salvador. Mas alguns de nós que já temos recebido a fé, já temos recebido a Cristo, somos como Jacó, tropeçando na nossa jornada de fé, nosso compromisso com Deus às vezes instável ao lutarmos com medos e pecados, o desejo de controlar nossas próprias vidas. Mas Jacó, o homem fraco, ele manteve o seu voto com Deus. E sua vida se tornou daqui para frente um testemunho da graça e da paciência de Deus com seu povo. A mensagem de encorajamento que nós podemos tirar dessa história é que Deus permanece fiel conosco a despeito das nossas falhas. A aliança que Deus fez com Abraão e seus descendentes se cumpriu na vida de Jacó e eventualmente se cumpriria ainda mais, ou outros detalhes viriam a fruir, mas
Não porque Jacó era digno ou porque ele era merecedor, mas porque Deus é soberano e misericordioso. Porque a verdade é que Deus não desiste de seus planos nem do seu povo. Eu quero que você lembre hoje à noite que a coisa mais importante na sua jornada de fé não é necessariamente como você começa, mas como você termina. Porque às vezes na nossa jornada é 2 passos para frente, 2 para trás ou 1 para trás. Mas o importante é que estejamos andando para frente. Que o rumo das nossas vidas seja na direção do Senhor. E assim concluímos a série sobre Jacó. Mas eu quero terminar com alguns desafios pessoais hoje à noite. Eu não sei onde você está na sua jornada de fé. Talvez você nem sabe o que significa seguir a Jesus Cristo como Salvador. E você está aqui simplesmente hoje à noite por ter sido convidado, por estar visitando, ou mesmo você já frequentou por um tempo, mas você nunca abraçou a fé como sua própria fé. Você nunca confessou que Jesus Cristo era o seu Salvador. Você nunca se arrependeu genuinamente dos seus pecados e deixou para trás a sua velha vida. Eu quero convidá-lo hoje à noite a colocar sua fé em Jesus Cristo. Se você nunca fez isso, quero convidá-lo a fazer isso hoje à noite pela primeira vez. Então converse comigo, converse com o Rony ou com outra pessoa aqui da nossa igreja. Nós queremos ajudá-lo a ter a certeza da sua salvação. Porque amanhã pode ser muito tarde. Você não sabe o que está para frente. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você se arrepender e entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós podemos desafiá-los é aqueles que já conhecem a Cristo, mas ainda não são batizados. Nós estamos planejando o batismo para o dia 15 de novembro. E independente da sua idade, se você já confessou Jesus Cristo como Salvador, você já o conhece verdadeiramente, o batismo é um passo de obediência para todos. Alguns dos meus filhos foram batizados com 7 ou 8 anos de idade, mas já conseguiam com clareza se expressar e explicar o que era a salvação. Então esse é o desafio. Se você ainda não é batizado, converse comigo ou com o Rony, que a gente vai fazer uma aula para ter certeza que você entende exatamente o que é o batismo. E o terceiro desafio é que se você se identificou muito com Jacó nessa história, você pode fazer exatamente como Jacó fez ali pela segunda vez em Betel, e você pode diante de Deus se rededicar, dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eu estou aqui, receba tudo que eu tenho, a minha vida é uma oferta diante de Ti, me use. Vamos orar. Senhor Deus, nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que nunca nos abandonou, nunca nos deixou. E assim como o Senhor falou a Jacó, nós cremos que o mesmo é a verdade para nós, que o Senhor esteve conosco ao longo de toda a nossa jornada, que o Senhor é um Deus que cuida de nós, um Deus que é misericordioso em momentos das nossas falhas, um Deus que é forte no momento das nossas fraquezas, um Deus que ao longo de toda a história humana está desvendando esse plano maravilhoso de redenção por meio de fé em Jesus Cristo. Pai, obrigado que o Senhor escolheu Abraão, Isaac e Jacó para o estabelecimento dessa nação, porque nós sabemos que a salvação veio por meio dessa nação. Que o Senhor Jesus Cristo, descendente desses homens, veio à terra, Deus em carne habitou entre nós, viveu uma vida perfeita, sem pecado, nos mostrou o caminho para o céu, para termos vida e vida abundante, e morreu na cruz como pagamento do nosso pecado. Obrigado, Pai, porque Jesus fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Nós queremos ter fé verdadeira, Pai, então nos fortaleça nessa jornada de fé. E, ó Deus, que as nossas vidas possam brilhar para que os outros ao nosso redor possam ver em nós a evidência da Tua transformação e do arrependimento genuíno.
Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado por meio desse estudo, por meio das nossas vidas transformadas e por meio desse próximo louvor também que nós vamos apresentar, em cujo nome nós oramos. Amém.